O quarto estágio é encontrando o amor no outro mundo. É quando ela come a fruta e aí o rei aparece e fala, ué, tá faltando. E o jardineiro fala, menino, você não sabe o que aconteceu? E aí o rei chama o jardineiro, chama também o mago pra ir lá ver essa donzela comendo, se alimentando do pomar dele. E aí, na hora que ele fala pro mago, vai lá, pergunta pra ela se ela é daqui ou se ela é do outro mundo. E ela fala, eu sou dos dois. Ele fica completamente apaixonado a hora que ela responde isso e fala, fica aqui, porque eu nunca mais vou te abandonar. E você pode contar comigo. E aí é o primeiro casamento deles, quando eles se unem. A priori, a gente pode se perguntar, né? Será que esse rei, ele tá com boas intenções? Será que ela vai cair de novo em uma armadilha? E essa tríade dos homens que vem aqui na história, que é o jardineiro, o mago e o rei, compõem uma tríade do masculino, que é o nosso ânimos, saudável. Então esse rei é o ânimo saudável. Ele vai sim proteger, e a gente sabe que ao longo da história ele lutou por ela, ele protegeu ela, ele não acreditou no diabo. Então ele é essa representação do ânimos super saudável. Gente, eu tô com dor de garganta gravando essa última, então tá um pouco custosinho, mas vai ter uns aí, relevem. E aí vai ter então essa representação da tríade do ânimo saudável representado por eles. Eu vou entrar em cada um deles. E tem também a tríade do desenvolvimento da mulher, a tríade saudável do feminino, de ânima, que é o arquétipo da donzela, é ela que vai entrar nessa empreitada. Depois entra no arquétipo da mãe, que é aquela que se torna capaz. A donzela é a que deixa a inocência, né? A mãe é aquela que se torna capaz de cuidar de si mesma e também dos outros. Aqui nesse estágio, ela já tá entrando no arquétipo da mãe, porque ela vai engravidar, vai ter ali o filho espiritual do que ela é capaz de cuidar, além de cuidar dela mesma. E por último, é o arquétipo da anciã, que a gente já vira a mulher selvagem, a lá que sabe. Então, entrando nos arquétipos do masculino, que é que representa cada um deles. O jardineiro é quem cultiva a alma, ele é um revitalizante, um guardião da semente, do solo, da raiz. Então, é ele que cuida ali do que vai ser fecundo. O rei, é muito boa a definição, fala. O rei representa um tesouro de conhecimentos no outro mundo. Ele dispõe da capacidade de levar seu conhecimento interior até o mundo lá fora para pô-lo em prática sem afetação, sem resmungos e sem desculpas. Lembra que o ânimo saudável é aquele que entende a mulher selvagem, a sua profundidade, e ele comunica isso pro mundo. É ele que é o comerciante ali. A gente resolve criativamente o que é que a gente vai fazer, a gente sente, e aí quando a gente vai colocar a mão na massa, quando a gente oferece aquilo pro mundo, a gente tá com o ânimo saudável. É a ação colocada ali em prática. E o rei vem nessa representação também. E o mago é o mágico. Ela fala que é a magia direta do poder da mulher. É aquela nossa parte que é capaz de se camuflar. Ela fala que o mago pode aparecer tanto como um ser humano, como um animal, porque é o instinto feminino. Então, por isso que é ele que se comunica ali com ela na hora do encontro. E ela fala que o rei, quando ele conta as peras, não é por um instinto de posse, mas ele tá contando ali pra saber que se alguma pera sumiu, é porque alguém chegou. E aí, quando alguém chega nesse terreno, ele vai receber. Tanto que quando ela chega, as pessoas que estão ali recebem ela muito bem. Então, ela é muito bem recebida pelo rei, pelo jardineiro, ela é recebida bem pelo mago, pela mãe do rei também. Então tá todo mundo ali, é como que a galera estivesse esperando, tipo, vamos ver quem é que vai chegar aqui agora na nova empreitada. A família espiritual tá ali esperando. A hora que a gente chega, a família espiritual abraça. Então essa é a família espiritual dela, em que vai ter uma formação que a Clarissa chama
de um termo que é conjunctil. É um termo da alquimia em que coisas opostas, esses elementos tanto femininos como masculinos, quando estão saudáveis, eles se unem, causando um atrito, causando uma pressão, e é através disso, dentro da alquimia, que surge uma coisa nova. E ela fala, é assim que surge um insight. Então, quando a gente tá fazendo essa caminhada profunda e a gente tá curando as nossas partes femininas e masculinas, a hora que elas se encontram nessa terra dos mortos, elas produzem pra gente aquele insight. É aquele sentido de eureka mesmo. Você tá numa boa, olhando pro nada, vem aquela coisa e faz, "Ah, meu Deus, então é isso." E eu também assemelho esse insight a quando a gente tem uma sensação muito boa que vem do nada, sabe? Quando você tá, assim, não tem um grande motivo aparente, mas te dá uma sensação muito boa. Eu associo também com esse encontro das nossas partes saudáveis dentro de nós. Ela fala mais profundamente sobre a questão do fosso. O fosso que aquele espírito seca para ela conseguir chegar até o pomar. E ela diz que o fosso dentro do mundo subterrâneo é um lugar em que os mortos descansam. Então eu lembrei muito daqueles filmes e de desenho quando os personagens estão passando por um lugar bem sombrio e tem pessoas mortas, né, debaixo ali de uma água, de um rio, de um canal, de uma caverna. Tem bastante essas representações em que as pessoas estão remando e aí estão vendo lá dentro, né, as almas mortas ali. Então o fosso tem essa representação mesmo, onde é um descanso dos mortos. E ela fala que a mulher, quando ela tá passando por essa empreitada, ela não pode ficar muito tempo nesse fosso, porque senão ela começa a ficar letárgica. Ela fala que tem alguns sintomas da mulher que acha que se ela passar tempo demais ali, ela vai morrer, porque é um lugar em que ela só tá de passagem, ela não pode ficar muito tempo, senão vai dar ali uma bad vibes. Eu vou explicar melhor aqui do jeito que ela fala. Mais ou menos o seguinte: em virtude de ter que passar pela terra dos mortos na sua descida, a mulher às vezes fica confusa e pensa que ela vai ter que morrer. Isso, porém, não é verdade. A missão consiste em passar pela terra dos mortos como uma criatura viva, pois é assim que se gera consciência. Então ela tem que passar ali sem ter uma grande identificação com aquelas mortes do fosso. Esse fosso é, portanto, um símbolo extremamente significativo, e o fato de o espírito da história esvaziá-lo ajuda a que compreendamos o que precisamos fazer na nossa própria viagem. Não devemos nos deitar e adormecer felizes com o que já realizamos do nosso trabalho. Nem devemos mergulhar no rio numa louca tentativa de acelerar o processo. Existe a morte com M minúsculo e a morte com M maiúsculo. Aquela que a psique procura nesse processo dos ciclos da vida, morte e vida é la muerte por un instante, não la muerte eterna. Então ela fala que se a gente vai passar por ali, é uma pequena morte, não é uma morte inteira. Então a gente precisa passar. E esse daqui é um lembrete de falar, olha, na hora que você acha que você já fez todo o trabalho, que agora você pode descansar, você não pode. Você tem que continuar andando. Você tem que secar esse fosso. Você tem que atravessar. Não fica aí muito tempo, também não queira mergulhar muito de cabeça e depois se esquecer das coisas objetivas. Não, você só tá de passagem. Então, assim, passa e volta. E isso daqui também me lembra muito quem acaba usando a espiritualidade como um recurso de fuga. Então, que fica muito lá no mundo subterrâneo e não volta aqui para a vida ativa e acha que o trabalho tá sendo feito porque tá só mergulhado dentro da espiritualidade, quando na verdade não. A gente precisa fazer essa descida e passar um tempo suficiente para poder voltar e fazer o trabalho que
tem que ser feito aqui. Então esse intercâmbio da vida lá dentro, da vida aqui fora, precisa ser constantemente movido. E quando a gente achar que já fez todo o trabalho, muito provavelmente vai chegar alguma coisa que vai falar: agora você precisa ficar atenta, porque tem mais coisa pra vir. E se você dormir no meio do caminho, vai vir um diabo aí de novo aparecer, que é o que acontece na história mais pra frente. Esse intercâmbio entre os mundos, a Clarissa vai chamar de dupla cidadania, que é quando a gente vai pra dentro e depois a gente vai pra fora e fica fazendo isso continuamente. E ela fala mais ou menos o seguinte, que esse processo precisa ser feito para que a gente consiga ir descamando aqui no mundo objetivo algumas partes do ego. Então, quando o mago pergunta pra mulher: você é desse mundo ou é do outro mundo? E ela fala: eu sou dos dois. Ela já descamou algumas partes do ego em que ela só se identificava com o mundo objetivo. Então agora ela fala: eu sou dos dois. Eu faço o meu caminho um pouco fora, um pouco dentro, e eu tô nessa empreitada. E a Clarissa vai dizer que é isso o que a gente veio fazer, que é esse o caminho constante que a gente precisa manter. Não só ficar fora, porque senão é muita identificação de ego, e isso não é útil no mundo subterrâneo, e nem só ficar no mundo subterrâneo, porque senão a gente só vive ali no mundo dos mortos, em que a coisa também não sai pra vida lá fora. E uma coisa muito bonita que ela fala, aqui nessa parte também, é sobre a pera. Então, quando ela come a pera, ela tá comendo aquilo que cresce, aquilo que dá, aquilo que se esgota e aquilo que tem uma renovação. A pera vem como fruto da árvore, e a árvore também na representação cíclica da vida, daquilo que morre, que nasce, que frutifica e que fica um eterno ciclo. E ela tem a seguinte frase sobre isso: em toda morte há uma inutilidade que passa a ser útil quando a gente descobre como nos recuperar. O conhecimento que chegará a nós revela-se à medida que prosseguimos. Em tudo que é vivo, a perda gera um ganho real. Então aqui é a importância de perder para se ver que tinha. A comer esse fruto traz essa percepção para ela, do ciclo de vida, morte e vida, de que agora eu tenho, mas isso também se perde e que isso se recicla. Comer a pera significa saciar nossa fome profunda e criativa de escrever, de pintar, de esculpir, de tecer, de dizer o que pensamos, de defender posições, de apresentar esperanças, ideias e criações inauditas. É imensamente benéfico reintegrar nas nossas vidas atuais todos os antigos modelos e princípios femininos dos ciclos e da sensibilidade inata que agora fertilizam a nossa vida. O casamento do rei com a donzela. Nessa parte, ela vai falar que o rei, assim que ela chega e ela tá toda maltrapilha, toda andarilha, o rei reconhece ela como uma igual. E não é apesar dela tá toda suja, dela tá toda escangaiada, mas é exatamente por causa disso ele a reconhece como uma igual. Ela tá num aspecto selvagem e ele que mora no mundo selvagem vê na hora que ela é ali daquele mundo também. E aí a Clarissa escreve assim: o tema de ser tão carente e, no entanto, tão protegida continua. Muito embora perambulemos por aí sem mãos, semi-cegas, desamparadas e sem nos banharmos, uma imensa força do self pode nos amar e guardar junto ao coração. E essa é a representação do rei quando pede para casar com ela. E ela fala aqui que o rei diz que vai proteger e amar a donzela. E agora, essa é a representação de que existe uma psique mais consciente. O rei é como se fosse o pai que ela não teve. O ânimos que não estava saudável, agora está saudável. E ele é, de fato, capaz de cuidar, de amparar, de fazer o intercâmbio entre a vida lá fora e a vida aqui dentro. E aí haverá uma união nesse casamento, que é, ela fala, muito interessante entre o rei vivo da terra dos mortos e a mulher sem mãos da terra dos vivos. E quando existe essa união entre os opostos, ela explica que logo depois vai vir uma alquimia, vai vir
é um aspecto de mudança em que os dois vão precisar se desenvolver de novo. E é isso que acontece quando o rei é chamado pra guerra e aí ele sai de novo. O rei manda fazer para ela as mãos de prata. E essa é a representação de que ele tá dando de presente aquilo que ela precisa para entender esse mundo subterrâneo que agora ela pertence, que agora ela faz parte. Então, as mãos que ela perdeu lá no começo, que foi como um sacrifício, foi muito benéfico para ela chegar aqui e ganhar essa nova habilidade. Essa nova habilidade vem através das mãos espirituais, que a Clarissa chama. Ela fala que tomar nas mãos o mundo subterrâneo significa aprender a invocar os poderes daquele mundo, direcioná-los, confortá-los e recorrer a eles, mas também evitar os seus aspectos desagradáveis, como a sonolência e entre outros. Se o símbolo da mão no mundo objetivo também contém radar sensorial dos outros, a mão simbólica do outro mundo pode ver no escuro e ir através do tempo. Então a gente entende que essa mão feita de prata é de grande valia agora na imersão que ela tá no mundo subterrâneo. E que no mundo subterrâneo também nem tudo são flores. A gente falou que tem o fosso lá dentro, que representa essa sonolência de que não dá para ficar só lá dentro. Então também existe nessa descida da empreitada até esse mundo algumas habilidades que a gente precisa aprender, porque senão a gente corre o risco de ficar presa lá dentro, de não conseguir completar a iniciação ainda que essa descida tenha acontecido. E ela fala uma coisa muito bonitinha, que o trabalho na prata é associado com a arte dos homunculi, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou deles, que é a pequena gente, que é associado com os duendes, que são aquelas mãos pequenininhas que fazem trabalhos muito manuais. E que essa arte na prata associada a eles diz que eles são os mensageiros entre a força da alma e a força dos seres humanos. Então é como se eles estivessem envolvidos também nessas habilidades na nova mão que ela ganha. Os homunculis são como se fossem mineradores, e ela vai falar assim, que são aqueles aspectos elementais do espírito que vivem nas profundezas da nossa psique e que escavam à procura de novas ideias preciosas, que são como se fossem pedras preciosas. Então, ganhar aquela mão vinda desse lugar significa que agora ela vai ter novas ideias mais preciosas. E olha que interessante, a Clarissa fala que quando tem algum personagem que vem com uma anomalia, que é aleijado, ela fala que é caolho, manco, que tem membro atrofiado ou que tem alguma outra anomalia física, normalmente esses seres eles são procurados porque eles detêm de algum conhecimento especial. Porque essa característica força com que eles façam essa descida até o mundo subterrâneo e encontrem ali forças especiais, conhecimentos que estão ocultos para as pessoas que não têm a anomalia que eles têm, por exemplo. E ali, nessa descida, nessa empreitada, eles encontram com essas forças espirituais que vêm dos homunculi, que fazem as escavações preciosas daquilo que eles precisam levar para o mundo objetivo. Com essas mãos de prata, ela é coroada como a rainha ali do mundo subterrâneo. E depois que ela passar por todos os aprendizados nesse mundo, essas mãos vão ser guardadas como um presente. E a Clarissa vai terminar o quarto estágio dizendo que até o final dessa quarta tarefa, o trabalho de descida da donzela já está completo, já que ela é coroada a rainha da vida e da morte. Ela é a mulher lunar que sabe o que acontece à noite, até o próprio sol precisa passar por debaixo da terra, a fim de se renovar para o dia. Então ela já cumpriu a primeira empreitada dela, da descida.